nossa Secretaria de Esportes. Boa tarde a todos. Boa tarde, Edson, que chegou agora também. E nós vamos agora falar sobre a Secretaria de Esporte e Juventude. Todas as ações que foi feito desde setembro do ano passado até hoje. Vou passar a palavra para o nosso diretor de esporte, Wesley. Boa tarde, né? Em nome aí do Ney, eu cumprimento a todos os vereadores, ok? Então vamos lá na prestação de contas da SEMEG. A Secretaria Municipal de Esporte e Juventude é um órgão central do sistema de promoção desportiva em todas as modalidades e a universalização do bem-estar coletivo, que é a Lei 8.255 de 2016. A SEMEG vem trabalhando incessantemente em prol das melhorias e o desenvolvimento de nossa cidade através do esporte. Após de tempos difíceis causados pela pandemia, procuramos colocar a Secretaria em ordem e auxiliar no crescimento do nosso município com bem-estar de cidadãos. A SEMEG, né, vamos dizer assim, a gente dividiu ela em 4 blocos, né, que é o administrativo, projetos, eventos e ações. A secretaria é dividida, né, no seu organograma com o secretário, né, interino Diniz, eu como gerente de esportes, o Peter como gerente administrativo. Hoje nós temos 2 professores de educação física, eu vou ressaltar isso porque a Secretaria de Esportes não tinha professor nomeado pelo concurso público ainda em sua existência, e a partir de nossa gestão nós demos conta, através aí da Secretaria de Governo, da Secretaria de Administração, né, olhando juntamente com a Procuradoria, o desenvolvimento que se nós pudéssemos agregar 2 concursados de 2017. E assim conseguimos, os 2 profissionais, a Aline Michel e a Amanda, que ainda está para chegar. Tá? Ela ainda não foi nomeada ainda. Temos o Xisto, né, como professor de Educação Física também, na pasta, só que cedido pela SEMEG, nós temos 2 estagiários, que é o Diogo, e nós temos a Gabriela. Do outro lado da parte administrativa, nós temos a nossa secretária, a Cássia, né, 25, 24 anos, não sei, junto à secretaria. Né? Nós temos o José Luiz, na parte administrativa, o Alex também, Oliveira, e o Gil hoje como auxiliar de serviço, nos ajudando em todos os trâmites lá que a secretaria precisa. Hoje a estrutura física da SEMEG, ela é separada por poliesportivos, que nós temos o poliesportivo central, que ele já está em fase, né, de reestruturação, e provavelmente lá em meados de outubro, com certeza a gente vai já estar reinaugurando ele. Poliesportivo Niterói é o mesmo caso. Danilo Passos, que é a quadra do Danilo Passos, que a gente pode colocá-la como poliesportiva também está na fase também de reestruturação. Poliesportivo de Ermida, nós também estávamos com um problema muito grande lá de pombos, nós reestruturamos lá na questão de gradis lá, mas porventura nós limpamos, então a gente está tendo a manutenção, mas só que o posto de saúde, ele vai ocupar o lugar, né, do poliesportivo, um tempo aí, para que possa reformar o posto de saúde de Ermida também. Poliesportivo do Planalto, que é outro também. Nós temos a estrutura hoje de espaços mais abertos, né, que é o Parque da Ilha, o CSU, a Praça Céus, o DTC e a Praça Flex. A estrutura de academias ao ar livre, nós temos hoje dezenas, e hoje, porventura, chegou mais 2, que é as 2 do vereador Print Júnior. Coloquei algumas aí, do Santa Rosa, Catalão, Nossa Senhora das Graças, Interlagos, Ermida. A estrutura das quadras, colocamos algumas que também são dezenas, que é a do Parque da Ilha, totalmente reformado, né, pelo Adote Bem Público. Tem a do DTC, essa aí a gente até colocou ela um pouco mais antiga, porque ela, bem dizer, ela já está com a fase final, já estão uns 90% já ela toda pronta. Vocês vão adorar, porque ela ficou muito bonita. Eu não quis colocar para não, como disse, criar um pouquinho de expectativa para vocês aí. Amadeu Lacerda, lá na quadra do Sergipe, né, a rua Sergipe, e no Serra Verde. Temos a estrutura dos campos, que hoje também são muitos campos. No campo Danilo Passos, Branquinhos, CSU, Córrego Fal, Amadeu, coloquei alguns. E as manutenções nas áreas esportivas.
Hoje são exatamente 65 campos catalogados no nosso município. Nesses campos catalogados, nós estamos fazendo um trabalho juntamente, através do setor de políticas públicas do município, para ver e analisar quais mesmos os campos são realmente do município. Porque são como diz, são locais muito tempo que nem tem planta do local, né? Então assim, fica muito difícil de diagnosticar se o terreno pertence à prefeitura ou não. Então a Políticas Públicas está fazendo esse trabalho para que nós possamos diagnosticar se sinceramente se os 65 campos são mesmo do município. De setembro até hoje nós limpamos mais de 40 campos. Os campos a gente catalogou todos, a gente foi em cada um, né? A gente foi especialmente em cada um, a gente catalogou ele em nomes e em GPS. Tá? Vocês vão ver por que em GPS. Nós colocamos as datas todas, o dia que nós comparecemos no local. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as academias ao ar livre. São 34 academias ao ar livre. Para vocês entenderem o tanto que esses diagnósticos de locais é importante, quando a gente assumiu a secretaria, nós tínhamos 29 campos catalogados. Hoje nós temos 65. Tinha nenhuma academia ao ar livre catalogada. Tinha 11 quadras catalogadas, pelo menos que foi deixado para a próxima gestão, né? Se tinha anteriormente, não foi passado para nós. Então foram 28 quadras. Nós temos todas as academias ao ar livre, também a gente foi em todos os locais, mostramos a data, também o local. Quando não tem a rua, a gente colocou a coordenada geográfica, tá? Nós temos as quadras municipais também, todas também catalogadas. E agora é onde que eu falei para vocês que é interessante. Nesse quadro que a gente vai mostrar para vocês, que é do APP Divinópolis, foi muito importante a gente fazer esse trabalho com o APP, porque através dele a população vai ter em suas mãos a condição de ver total registro físico e querer ir ao local, né, vamos por assim, a parte lazer do município. Então ela pode ir lá em tempo real, ou se tiver algum evento, ela vai ser levada para lá através do APP. Nós fizemos os registros via satélite, o relatório fotográfico de todas as áreas, as informações do local, localização em tempo real e o direcionamento em toda parte real, caso queira a pessoa ir. Aí, não volta. Aí quando a gente clica no app, vocês que a pessoa que entrar na parte de turismo, quando ela for apertar o aviãozinho, ela vai cair nessa outra página. Quando você chegar lá nas instalações esportivas, não sei se o mouse vai lá, não vai aí. Nas instalações esportivas, ali vai colocar todas as áreas esportivas do município, com foto, a localização do lugar, e ainda ela pode te levar através do GPS. Então, academias, todos os campos, tudo que for da área esportiva do município agora está em suas mãos. Você pode ir aonde você quiser, vindo de fora de outra cidade. Algumas fotos ainda precisam ser atualizadas, mas nós fomos no campo do Pedregal, para vocês entenderem. Apertando lá, você vai ver a foto do campo e, ao mesmo tempo, você vai ser direcionado ao mapa. Você clicando no mapa, você vai diretamente ao local. Então, a pessoa vai ser direcionada onde que é o campo. Então, para vocês verem o tanto que isso foi muito bom para o município. O que vocês ainda queria passar para todos, que nesse papel que nós fizemos através do APP, a gente podia analisar que lá anteriormente, desde quando o APP foi assumido pela prefeitura, só tinha 3 espaços catalogados dentro do aplicativo, que era o Valdemar Teixeira de Faria, foi também o Parque da Ilha e também o Poliesportivo Centro. Então, não foi tão aproveitado. Então, olha como com uma coisa bem aproveitada a gente pode melhorar a vida dos cidadãos divinopolitanos, através principalmente de um trabalho simples dessa forma. Próximo.
Nós promovemos o calendário do município da parte de esporte, porque esse calendário nunca foi feito pela Secretaria de Esporte. Então, o ano passado, foi muito difícil a gente trabalhar com o calendário, por causa da pandemia, não deixou a gente diagnosticar os eventos esportivos do município. E a gente não tem como ter um diagnóstico sem primeiro ter, né, os eventos para nós primeiros chegar durante o ano inteiro, para o outro ano a gente ter corretamente a certeza do que vai acontecer. Então, através desse ano, a gente está pegando todos os eventos que estão sendo apoiados, realizados pela Secretaria, estamos datando todos eles e colocando seus horários e dias para que nós possamos, o ano que vem, ter esse diagnóstico correto e assim poder colocar igualzinho no app ou dentro do site da Prefeitura, para as pessoas terem em suas mãos o diagnóstico total do esporte dentro do nosso município. E assim vocês podem ver que nós estamos no mês de setembro, então todos que já foram passados estão em vermelho, estão sendo realizados esse mês. Todos, o segundo seminário já está sendo realizado por nós, mas ainda está internamente. Corrida de Pentecoste já aconteceu, Corrida da CETRANS vai acontecer, o Trilhão do Cascalheiro ainda está em projeto, a Copa União de Futebol de Base, ela já está acontecendo, né? O Desafio 48 Horas já está com a data firmada e o horário para acontecer também. O Copão do Jusa já está acontecendo, né? Os dias todos estão aí que foi realizado, com o horário, né, ciclístico da Unimed, que foi realizado ontem. Até o vereador Rodson estava lá, nós encontramos lá. Né? Então, assim, e todos, se vocês forem analisar do lado direito, vocês vão ver o que foi realizado e apoiado pela Secretaria de Esportes. Então, eu só quero ressaltar aqui que, de vez em quando, né, a casa veio falar para mim que a gente não realiza, que a gente não apoia. Né? Então, a gente vai mostrar através da prestação de contas como é nosso trabalho. Tá? O agendamento esportivo de 2022. O agendamento esportivo é uma lei municipal, né? A gente já estava fazendo ele, e ao mesmo tempo a gente também, além de fazer ele, a gente também teve uma lei, né? Acho que foi da vereadora Lohana, 9029 de 2022, agora de maio, que a gente tinha que fazer a prestação de contas, tanto diretamente dentro do site da Prefeitura, quanto dentro da Câmara Municipal, mandando para vocês trimestralmente. A gente só teve uma falhazinha na parte do protocolo, mas já foi corrigido, já foi direcionado para a casa também o conserto, né, do que a gente tinha feito errado, e a gente também já atribuiu já no site a correção também. Esses programas operacionais, né, a gente, junto com o Grupo Aquila, a gente fez uma reestruturação jurídica e administrativa dentro da Secretaria. Não foi deixada para nós, a gente precisava ter, que é a regulamentação do termo de cessão de espaço, regulamentação dos termos de cooperação técnica, regulamentação dos termos também de uso de imagem, o termo de responsabilidade, o termo de cooperação mútua, a contratação dos profissionais de educação física através do concurso público e o credenciamento da Corrida de Pentecoste 2022. Os patrimônios em reforma são o Parque da Ilha, né, a gente já está quase finalizando ele, o Poliesportivo Centro em reforma, a quadra do Poliesportivo Niterói, o CSU e também o de Ermida, também, que eu já citei anteriormente. Projetos em manutenções, né, estamos em andamento, são os campos de futebol que eu citei lá atrás, que foram 40 campos de futebol. O DTC, a gente está tendo um trabalho de trabalhar com ele de pelo menos 30 dias, fazer a limpeza do local para manter o local, mesmo a gente não tendo, né, a execução de obras, mas a gente manter o local limpo. No Parque da Ilha, ele está quase todo pronto. A pista de Cooper, sempre a gente está mantendo ela limpa, o local, o Polo Esportivo do Planalto do mesmo jeito, porque é o único pole até o momento que foi deixado, né, para nós em uso, né, de todas as áreas esportivas. E o Polo Esportivo de Ermida, a gente sempre manteve a manutenção dele. Quero colocar para vocês nesse slide a importância das áreas esportivas, porque foi falado para nós, né, no dia 1º desse mês, que essa área não estava sendo limpa pelo município de Divinópolis. Essa área foi limpa dia 25/7, então eu posso mostrar o antes e o depois para vocês.
ela foi totalmente limpa. O antes, que a gente pode analisar, que estava muito ruim mesmo. Essa era uma área que a Secretaria de Esportes não tinha muito assim, conhecimento dela, porque a Divinópolis tem uma área hoje de 7.000 quilômetros quadrados, então a gente é muito chão, como se diz, quase 300 bairros, então a gente, de vez em quando, a gente não dá conta de diagnosticar todas as áreas esportivas. Mas foi nos orientado para fazer a limpeza, a gente foi lá e executou. Sobre o ICMS esportivo, eu quero que vocês, os vereadores que estiverem presentes, para prestar muita atenção, porque o ICMS esportivo, de vez em quando, traz muita dúvida, tanto para o vereador, quanto também para o esportista que vem procurar o vereador e fala que chega na secretaria, entregou súmula, entreguei não sei o que tem e está entrando muito dinheiro. Não é bem assim, né? Vou explicar para vocês como é que é o ICMS esportivo, para que isso fique bem claro na casa, até mesmo para qual o vereador quiser ver de novo a prestação de contas do esporte e entender melhor um pouco sobre o ICMS esportivo, que isso é muito importante, e passar essa informação correta, principalmente para os promotores de evento, para os esportistas, para as equipes, para eles entenderem um pouco a real circunstância do ICMS esportivo. O cálculo do índice do esporte é analisado pelos critérios. São 4 critérios. São a nota da atividade esportiva, o número de atletas atendidos, o número de modalidades por atividades esportivas, a receita líquida per capita dos dados da Fundação de João Pinheiro. Então, as siglas são mais ou menos desse tipo que vocês estão vendo: o NA, NAE, o NAA, o NM e a renda per capita. A renda per capita hoje do nosso município, pela Fundação João Pinheiro, é 8, mas anteriormente ela era 7. Então nós aumentamos um ponto aí, mas o nosso fundo do ICMS esportivo, que gera o fundo do esporte, ele passa por 4 critérios, e são 4 notas são atribuídas. Não pontuam futebol obrigatório em currículo escolar, prática corporal no intervalo das indisciplinas escolares e jogos de azar. Essas atividades esportivas não pontuam. Ok? Próximo. Para vocês entenderem um pouco, a classificação versus número de participantes. De 2015, que nós começamos a receber o ICMS esportivo do município, nós estamos classificados em 120 no município de Minas Gerais. O número de participantes de municípios era 260. E daí veio 79, 21, 28, 29. Quando chegou agora esse ano, 2021, era uma expectativa da gente chegar até 15º lugar. E o número de participantes, ele bem dizer, depois da pandemia, ele aumentou muito. Ele aumentou uma faixa de uns 40% do que a gente já tinha imaginado. Ele foi atendido, então, de 260 em 2015, hoje em 2021 são 442 municípios em Minas Gerais, pontuando através do ICMS esportivo. Próximo. Para vocês entenderem as nossas metas do ICMS esportivo. Quando começamos em 2015, eu falo a cidade, nós começamos com uma pontuação de 294. Depois foi para 605, 2.870, 2.793, 3.569, que foi uma nota que começou a crescer um pouco em 2019, antes da pandemia. Todos os municípios caíram muito em 2020, então a CEDESE fez uma análise aonde que pudesse, através da pandemia, os municípios não perder financeiramente, e eles atrelaram, se eu não me engano, 20% ou 30%, Peter? 30%. Eles colocaram mais cima, para os municípios não perder o recurso financeiro. Em 2021, a expectativa nossa era chegar em 4.000 pontos. A gente, até o momento, a meta estava a 3.955. Aí a meta para 2022 é 4.000.
a meta de 5 mil para 2023 e o fechamento da nossa gestão é 5.500. Para vocês entenderem, volta lá para mim, Tereza, por favor. Para você, o INSS esportivo, ele só é trazido dinheiro de 2 anos depois que você pontua. Um exemplo. Quando você pontua em 2018, eu faço todas as atividades, vou começar desse ano para vocês entenderem. 2022. 2022 eu estou fazendo o trabalho todo do esporte no município. Eu tenho até março de 2023 para me colocar todo no sistema da SEDESE do nosso município. Em 2023, da pontuação de 2022, ele fica para ser analisado os pontos. A SEDESE vai pegar todos os municípios de Minas Gerais e dali vai chegar ao ponto de analisar todos e vai ver a pontuação de todos, e quando chegar em setembro, ela solta a nota final, uma nota subjetiva, porque ainda depois vai caber recurso dos municípios. E esse dinheiro que foi feito de 2022 das atividades, eu só vou receber ele em 2024. Tá? Então, tudo que a gente está fazendo hoje no município, o dinheiro só vai cair na conta do município em 2024. Então, tudo que nós fizemos em 2021 da nossa gestão, em 2000, ano passado, vai cair só o ano que vem, em 2023. Isso tem que deixar bem claro, porque não é que a pessoa entrega ou a secretaria que o dinheiro cai na mesma hora ou que vai cair no ano seguinte. Ele gasta 2 anos para o dinheiro cair na conta do município. E ressaltando, depende de como é feito o critério de soma, e não é só porque a pessoa entrega uma súmula que ela ganha R$100, não é isso. Tá? Vocês vão entender. A tabela da nota de número de participantes é o seguinte. Quando a pessoa ganha 1 ponto, nosso município, hoje ele tá no penúltimo quadrinho lá, no superior à direita. Nós está entre 100 a 500 mil habitantes. O município de Divinópolis, se ele comprovar a nota 1, ele vai ter que atender 125 pessoas na população. Se a gente fazer um trabalho bem feito, a gente pode chegar até a nota 15, que a gente atende acima de 1.750 pessoas. Mas isso é em 13 módulos, não é um módulo só. É onde que nós vamos chegar ainda. Próximo. Agora vocês vão entender os 13 módulos. O primeiro módulo, projetos sociais educacionais. Segundo módulo, esporte para pessoas com deficiência. Terceiro, jogos escolares municipais, academia na escola, atividades, esportes para a terceira idade, atividade de lazer, xadrez na escola, outros programas e projetos, instalações, reformas e equipamentos, GENG, GIME, GEG e futebol amador. O que esses 13 módulos representam? O quarto aqui, o 14º, é o GEG, até eu faço uma ressalta aqui, ele até que não entra muito não, mas eu coloquei ele, que é o penúltimo, porque ele é os Jogos Estudantis da Juventude, que é o Jogos Estudantis Nacional. Então é muito difícil, de vez em quando, a gente se joga desse. Né, os jogos dentro de Divinópolis, sendo nacional. Mas eu coloquei porque ele pontua também. No segundo quadro, vocês vão ver que as pontuações de cada um, desde o primeiro módulo, tirando o GEG, a gente tem todas as pontuações. Cada um tem seu ponto ali. Aí onde que eu quero chegar para vocês aqui, para vocês entenderem? Lá na frente, lá atrás, quando eu chego assim, você falou assim, Wesley, mas como é seu atendimento? Nos projetos sociais educacionais, que é o número, se eu atender 125 pessoas lá atrás para me ganhar uma nota 1, eu vou ganhar 0,5 vezes 125 pessoas. Se eu atender 1.750 pessoas, eu multiplico pelo valor de 0,5. Então, eu dependo da quantidade de pessoas atendidas em cada módulo esportivo que está em cima, para eu ter essa pontuação. Então, não adianta uma pessoa chegar para mim e falar assim, Wesley, eu te dei uma súmula com 15 atletas. Beleza,
Mas, para mim ter uma pontuação vantajosa, eu preciso de 1.750 pessoas. Então, eu tenho que ser uma somatória consecutiva de várias modalidades, porque projetos sociais educacionais não são projetos que são promotores de evento, pode até ser, mas não são promotores de evento que vai promover ele. Né? Assim, vai vir da própria Secretaria de Esporte que vai fazer essa promoção, que vai correr atrás disso. Esporte para pessoas com deficiência física é do mesmo jeito. Hoje a gente está atendendo a Escola Raio do Sol, a gente está com um projeto para a Defon, que já vai começar. Nós estamos atendendo a PAI ainda está sendo uma parceira para nós, que são projetos que isso vai pontuando para nós. Teve a Semana da Deficiência Física, que também isso muda. Jogos escolares municipais, quem faz é a Secretaria de Esportes. Então, para vocês terem ideia. Academia na escola, são todas as escolas do nosso município que têm atividade extracurricular. Então, não tem nada a ver com promotores ou pessoas que entregam súmulas. Esportes da terceira idade, é o que a gente está fazendo, trabalhando nas praças, trabalhando agora, vamos fazer agora em outubro, né, o Dia do Idoso, em comemoração ao Dia Nacional do Idoso. Nós estamos atendendo ao Centro de Convivência do Idoso, Lar dos Idosos e também a Vila Vicentina. Esses trabalhos é que vai crescer a pontuação da terceira idade. É onde que eu falo que não são todos, a gente não pode colocar que são o esporte, são as pessoas que entregam a súmula, não é isso. O trabalho que a Secretaria fez juntamente com a comunicação da Prefeitura foi essencial. Porque tudo que a gente, para comprovar o ICMS esportivo, a gente precisa comprovar por súmulas, fotos, matérias posteriores, lista de presença e demais. Então, não é através... como é que eu vou fazer uma súmula para a terceira idade? Isso não existe. Então, são vários grupos, núcleos, que são 13, que a gente tem que comprovar. Então, a qualidade de agente esportivo é o que a Secretaria também tem que fazer, ou de outros locais tem que fazer, como a LMDD fez foi passado, que foi o curso de reciclagem da arbitragem. Né? Então, a gente vai fazer o seminário de educação física agora, que isso também é a qualificação esportiva. Então, é através disso que a gente vai pontuando. Xadrez na escola, é isso mesmo, tem que fazer o xadrez na escola. Outros programas e projetos. Outros programas e projetos é o que aconteceu. Campeonato Rural, por exemplo, nós tivemos uma modalidade com 12 equipes, com 300 atletas participando. Nós tivemos a Copa Futebol, a Regional Futsal, com 18 equipes vindo, 16 cidades. Então, para vocês entenderem que os programas e projetos é necessário ter uma quantidade numerosa de participantes, numa modalidade só, ou que a pessoa vai ter que ter vários esportes, mesmo com poucas pessoas participando, mas várias modalidades. Isso depende do programa de projetos. Instalações, reformas e esportes. Depende também da Prefeitura, da Secretaria de Esportes. O GENG depende também da Prefeitura em apoiar, né, os estudantes que vão jogar, né, os Jogos Estudantis de Minas Gerais. E também o GIME também, que é os Jogos de Minas Gerais, e o futebol amador, né? E o futebol amador, que a gente esse ano também, e é onde que também eu volto a ressaltar que ele é o mais fácil de ser cumprido, né? Porque, querendo ou não, é o mais atrelado dentro do nosso município, e sempre ele é cumprido dos 13. Mas ressaltando também, que vocês podem analisar, que a pontuação, tanto do futebol amador e as outras também, são muito importantes. Então, a gente investir, se fosse para olhar para o fundo, pelo futebol amador, programas e projetos, o esporte à terceira idade, né, a deficiência física e etc. Mas todos são importantes para que o ICMS esportivo venha a aumentar. Agora, número de modalidades. Continua lá ainda. O número de modalidades é o terceiro bloco. Por exemplo, eu tenho de 1 a 15 modalidades. Por que eu tenho um número de modalidades? Porque é importante, que é outro número.
Dentro do projetos sociais, que é o primeiro que nós estamos lá, para vocês entenderem, se eu colocar uma modalidade só dentro do projeto social, se eu coloco só futebol, e dentro do projeto social eu vou ter só futebol, então eu vou marcar 1 ponto. Mas se eu tiver, por exemplo, 10 modalidades, eu já vou marcar 8 pontos. Aí eu vou colocar vôlei, vou colocar futebol, handball, todas as modalidades ali no projeto social. Quanto mais projetos, quanto mais modalidades diferentes eu vou ter dentro do projeto socioeducacionais, mais pontuação eu tenho. Então é outra pontuação também que futuramente a gente multiplica ela e a gente ganha a pontuação acima. Por isso que não depende, volta a ressaltar, de súmula ou etc. Por isso que eu ressaltei a importância da comunicação da prefeitura. Porque ela fazendo um release adequado juntamente conosco, quando a gente comprova também, nos ajuda com a CEDESE. Número de modalidades esportivas. É onde que eu te falei, lá agora mesmo. Projetos sociais e educacionais. Eu posso completar de 1 a 15, esporte para deficiência de 1 a 15, jogos escolares municipais. Quando eu chego na qualificação de agente esportivo, é só participação, não tem modalidade. Xadrez também é só participação, com a construção, instalação e aquisição nas instalações e reforma. No GEG é o primeiro, segundo, terceira etapa. No GEM é de primeira, segunda, terceira etapa. E é o sediar do GEG e o futebol amador é a participação. Para vocês, de 1 a 1.750, que é o objetivo central, que é o do tem que atrelar para alcançar a nota máxima do ICMS esportivo. Quando a gente aí, para vocês entenderem o que o ICMS esportivo veio beneficiar para nós. No ano base de 2020, Divinópolis era 29º. Divinópolis, a melhor meta, quando a gente olhou lá atrás, foi em 2000... Vou voltar lá para nós o anterior. Bem, pode voltar o outro. É esse aí, ó. Foi a meta de 2019, que é onde que eu falei para vocês que era a meta melhor, foi de 3.564. Pode ir. Quando a gente chegou... Volta. Quando a gente chega na meta de... A gente observou que a meta de 2020 foi 29. O que a gente trabalhou no ano base do ano passado, mesmo com pandemia, Divinópolis nunca chegou acima de 20. Só que se vocês observarem, do 1º ao 30 de 2020, Divinópolis, se vocês forem analisar todas as cidades, desde a primeira até Divinópolis, só Uberaba e Divinópolis eram cidades grandes. Todas as cidades são pequenininhas. Quanto menor a cidade, a maioria são de 100 mil habitantes para baixo. É mais fácil essas cidades comprovarem o ICMS esportivo. Por quê? Se a renda per capita dela for maior que Divinópolis, e se ela for uma cidade com menor população, então ela não precisa cumprir uma meta grande. Ela pode cumprir menor. Um exemplo, voltando no slide da população, isso é essa. Olha para vocês verem. Se a população tiver de até 10 mil pessoas, ela pode comprovar de 1 a 350. Se a população for até 20 mil, ela comprova de 50 a 70 mil pessoas. E se a maioria das cidades tiver de 20 a 50 mil, ela só pode chegar a 1.050. Enquanto a gente, se quiser a nota 15, temos que chegar a 1.750. E as cidades de 50 a 100 mil, ela tem uma vantagem de 1.400, enquanto Divinópolis tem 1.750. Então, é um pouquinho mais fácil para cumprir as metas do que uma cidade maior. Passando. Então, vocês analisarem novamente, então a renda per capita, o número de participantes e o número de modalidades de cada módulo resulta na pontuação final, e essa pontuação gera um cálculo pela CEDESE, chegando ao ponto de soltar todo o gráfico de listagem. Divinópolis, por incrível que pareça, isso ressaltar, desde 2015, ele fica entre os 30. Isso é muito bom para nós. É um trabalho anterior
que foi legal também, porém tem que ser bem mais ressaltado nesse ano, que a gente atribuiu um trabalho juntamente com a equipe toda da CEMEG, para a gente atrelar o trabalho feito para a população e ao mesmo tempo para o ICMS esportivo. Agora tem isso. Olha para vocês verem o que aconteceu. Com o trabalho nosso do ano passado, nós pulamos de 29º para 16º. Divinópolis nunca chegou a passar dos 20. A melhor pontuação de Divinópolis até hoje foi 21º. Então, Divinópolis hoje está em 16º. Ainda, isso é uma parte subjetiva. Nós entramos também com 2 recursos para que nós possamos ganhar pontuação, como as outras cidades com certeza também estão entrando, mas a gente pode subir 2 pontos ou 2 pontos. Porém, é uma pontuação muito boa para a cidade. Isso vai acarretar um ganho financeiro melhor. Hoje, Divinópolis arrecada para o ICMS entre 9 a 10 mil reais. Com essa pontuação, a gente pode chegar até 15 mil reais mês, né, com o trabalho que a gente fez juntamente com o pessoal todo da secretaria, com a busca, né, incessante de trabalhos do ICMS. E assim a gente conquistou, mesmo com o pandêmico, a gente ficou entre os 16 melhores do estado. E lembrando, são 442 né, municípios participando desse trabalho do ICMS esportivo. Nesse momento, nós estamos entre os 16. Lei de incentivo ao esporte. Divinópolis, pela primeira vez, para a população de Divinópolis, dizendo literalmente, nós conseguimos, juntamente com a patrocinadora Gerdau, né, e algumas fundações, parcerias, associações, 480 vagas gratuitas. Lembrando ainda que vai vir mais 280 vagas gratuitas através do projeto Ajudou e também com a conexão SK8, que é do skate, que vai atrelar mais duas escolas, que a gente já vai chegar a mais de 160 vagas gratuitas para a população de Divinópolis entre 6 a 16 anos. Uma delas foi a Fundação Tênis, com 100 vagas, que hoje ela deve começar agora em outubro no CSU. Lembrando que isso é uma ideia tanto do plano de governo do Gleidson, da Janete, que é a descentralização, né, dos trabalhos da Secretaria de Esporte, ou dentre outros trabalhos, como da cultura também, que levar isso para os cantos do município. Né? Então a gente está tirando um pouco dentro como diz, do miolo da cidade para levar para as partes periféricas, onde que nós estamos já levando para o CSU o projeto da Fundação Tênis. O GEC, por exemplo, está atendendo no campo do Copacabana, do campo do Ipanema Del Rey, no Parque da Ilha, no Polo Esportivo do Planalto, campo do Icaraí, campo do Ipiranga e a quadra do Serra Verde. O IBEC é o Instituto Brasileiro, né, de Esporte e Cultura, que é de Excelência Esporte e Cultura de Belo Horizonte. Ele veio o ano passado e renovou já a sua lei de incentivo, que ela está 150 vagas gratuitas dentro da Escola São Tomás de Aquino e dentro da Nossa Senhora do Sagrado Coração. E agora o projeto Ajudou, também dentro do Lauro Epifânio, que é a escola do Interlagos. Ela entre 7 e 17 anos de idade, as crianças estão sendo atendidas, são 80 vagas totalmente contempladas na escola. O projetos realizados em 2021. Nós realizamos a gincana esportiva em homenagem à Paralimpíada, o ano passado, da Fundação 33 anos, né, da Escola Municipal Raio do Sol. Esse aqui foi um pouquinho mais rápido. Comemoração do Dia do Profissional de Educação Física. Nós fizemos ele, a gente vai fazer o seminário novamente agora, com 102. Fizemos várias reuniões no ano passado, através até a gente concluir a Copa Rural, né, finalizar todas esse trabalho, com 300 atletas participando, 14 equipes, 6 meses de torneio, foi o maior campeonato rural que já teve em Divinópolis. Jogos Escolares de 2021,
Nós fizemos ele totalmente virtual. Foram 1.200 alunos participando, totalmente, como se diz, virtualmente, trabalhos dentro das suas casas, ganhando as suas medalhas. E depois, quando voltou, né, a partir de setembro, voltou para as escolas meio, como diz assim, com a máscara ainda, com algumas precauções. Porém, a gente mesmo assim executou com o professor, algumas pessoas que queriam fazer, né, alguns alunos, e com 14 escolas participando. Nós fizemos a premiação em 2022, aproximadamente foram premiados 250 crianças, né, atletas, vamos dizer assim, do GED. Nós tivemos a participação do SESI com as medalhas, Escola Antoniano Fonseca também com 30 medalhas, a Escola Estadual com 12, com 38 medalhas a Miguel Couto, o SECRI com 71 medalhas, que foi a escola campeã. Fizemos a gincana virtual da Semana da Criança. Fizemos também o Festival Virtual de Artes Marciais, com 62 pessoas participando, totalmente virtual. Nós fizemos também o Festival de Esportes de Inclusão, juntamente com a Escola Raio do Sol. Caminhada, corre e pedale contra o câncer, nós realizamos ela em novembro do ano passado, com 19 pessoas participando. Festival de dança virtual, fizemos ele o ano passado, com 85 inscritos. O dia municipal do skate, que nós fizemos a parceria com volta, por favor, com o skatista Jorge Negrete, também foi feito na Praça Candidez. Nós fizemos o curso de arbitragem para o futebol amador, e esse nunca realizado dentro do nosso município. Trouxemos a Federação Mineira para Divinópolis. Fizemos o curso totalmente vinculado gratuitamente para Divinópolis e região. Qualquer pessoa, qualquer árbitro que quisesse fazer esse curso gratuitamente, bancado pela prefeitura, ele totalmente foi atribuído para qualquer árbitro da nossa região do Centro-Oeste Mineiro que quisesse participar. Então, 74 pessoas participaram desse curso. Ações apoiadas em 2021, nós fizemos o Games de CrossFit e Ginástica, 340 atletas de 33 cidades. A Copa Bandeja com 75 participantes. Nós fizemos o quarto passeio ciclístico, né, do Tom Baleia. Foram 127 pessoas. O sexto desafio, 24 horas. O UD Viva Natal. Também nós apoiamos ele. A atleta, ela chama Mariana, ela é uma atleta surda, ela ganhou uma medalha nas Olimpíadas nacional, né? Pela Olimpíada Nacional, e ela precisava apoio da secretaria. O que nós fizemos? Nós procuramos a Associação de Mesa de Tênis de Divinópolis, conversamos com o Rogério veio até nós. Ela foi totalmente acolhida pela associação para ajudar ela a treinar, e também ao mesmo tempo ela já estava, né, com a viagem marcada, tudo mais, ela precisava de um lugar para treinar, e a gente levou ela para lá, e aí ela teve o seu trabalho feito dentro da Associação de Tênis de Divinópolis. Supercopa Rural de 2021 ela. A Praça Flex foi um evento que nós fizemos juntamente com os moradores. Depois da inauguração eles já fizeram, a gente até apoiou eles lá. Orgulho de Napolitano, nós realizamos com o Matheus Fagner no segundo período, que ele é o recordista aí da categoria dele, de Minas Gerais, de mountain bike. E o Cauã foi do Colégio Anglo, foi campeão FIFA 2021, também de Divinópolis. E lembrando do Orgulho Divinopolitano, dia 29 agora, nós vamos ter, através da Segov, o Orgulho Divinopolitano dos ganhadores do GENG 2022. Esse é um curso de capacitação que nós fizemos juntamente com a secretária de Assistência Social e juntamente com o Pelé, que é o subsecretário de Esporte de Minas Gerais, e dentro da SEDESI. Visitamos também, tecnicamente falando, Lagoa da Prata, para a gente ter a lei de incentivo e a Bolsa Atleta, para a gente atrelar ela. A gente ia até começar esse ano, mas
como a emenda impositiva surgiu, outras demandas de convênios surgiram, a secretaria ficou muito apertada e nós não conseguimos, né, de realizar esse feito ainda, mas deixamos para o ano seguinte. Projetos realizados em 2022, foi entregue os materiais da Copa Rural, com as 12 equipes participantes. E aí é um diagnóstico nosso da Copa Rural que nós fizemos. Foram 12 equipes participantes da comunidades rurais. Foram 98 jogos e 300 atletas participando. Esse campeonato rural, como eu falei anteriormente, foi 6 meses de campeonato. Foi o maior que já surgiu dentro do nosso município, através de uma emenda parlamentar. E foi muito bom para as comunidades rurais. A Copa Regional de Futsal, foram 16 equipes, foram 18 cidades vindo para Divinópolis, com o apoio e parceria do SESI, vamos ressaltar, porque se não fosse eles, a gente não daria conta de realizar esse evento. Foram 32 equipes, porque são 16 femininas e 16 masculinas. Foram 288 atletas vindos para dentro da nossa cidade, tirando a equipe de Divinópolis. Pré-Geng, quer falar, Peter? Pode falar? Secretaria, ela apoiou o Pré-Geng. O Pré-Geng foram 6... o Pré-Geng é uma história que eu tenho que falar um pouquinho por causa da seguinte situação. O Geng, para ele surgir em 2022, nós precisávamos das crianças que ganharam o Pré-Geng de 2019. O problema que quem ganhava os jogos escolares de Divinópolis em 2019 já estavam grandes, porque já passaram 2 anos, porque a pandemia atrapalhou, né? Então a gente precisava fazer as 3 escolas melhores de 2019 do GED, para a gente fazer um pré-Geng para participar do Geng. Então a secretaria reuniu todas as modalidades e as 3 escolas de cada modalidade esportiva que chegaram às finais daquela época, reuniu com todos, fizemos o pagamento total da arbitragem pelo fundo do esporte, fizemos mais ou menos um mês, né, Peter? De pré-Geng? Um mês de pré-Geng. E só depois do pré-Geng que a gente teria o nome das equipes que iam participar do Geng 2022. O Consteste do Skate 2022 foi uma realização da Prefeitura juntamente com a DESC, e a DS fez a organização do todo o trabalho lá da competição, né, dentro do Parque da Ilha, até mesmo da inauguração. E foi um show lá com 157 competidores e 40 cidades participando. O Dia Mundial da Atividade Física foi feito dentro do centro administrativo, com 30 servidores participando. Passeio ciclístico de Maio Amarelo, juntamente com a CETRANS, a gente fez um trabalho com 100 ciclistas participando, atividade com o Centro de Convivência do Idoso na praça do Danilo Passos, participando. A reciclagem de arbitragem de futebol, como citei agora mesmo, que é importante para o ICMS esportivo. Foram 36 árbitros fazendo essa reciclagem juntamente com a LMDD. As ações apoiadas em 2022 foi a inauguração do pórtico da pista de Cooper, né, do Crédito Verde, em frente à rodoviária. O desafio 36 horas do Bark Indoor. O curso de tragem de Karatê com 21 pessoas. O pedal solidário Março Lilás. Isso é um trabalho que a gente foi visitar a Defone de Divinópolis, juntamente com o Beto, a pedido, para a gente dar uma ajuda para ele na construção da academia adaptável para as pessoas com necessidades especiais na questão de musculação e atividade física, e a implementação do programa Esporte para Todos. Então, o Backstreet na praça também, no sábado, foi o dia que foi inaugurar a praça Candidez, pela Adote Bem Público, pela Buzer. A corrida da galerinha, através do Colégio Ângulo, teve aproximadamente 500 participantes, crianças. A Copa de Divinópolis foi realizada em 2000
Copa Futebol Divinópolis Amador, que foi realizado em 2021, só que terminou em 2022 por causa da pandemia, reuniu 32 equipes e 500 atletas e comissão. A Copa Amador de 2022, ela reuniu também na faixa de 600 atletas e comissão, foi distribuídos em 4 chaves. A jornada esportiva da ABB, ela também reuniu 376 atletas e 60 equipes, não só de Divinópolis, várias outras ABBs do Centro-Oeste, de outras cidades vieram para Divinópolis competir. Pedala Menina, a gente ajudou ela, de vez em quando a secretaria não ajuda de alguma forma, mas ajuda de outra forma, né? Como o Diniz falou sobre os alvarás, o trabalho que a gente fez com Pedala Menina, a gente ajudou com o alvará e também ajudou ela com a caminhonete, aonde que a gente fez a escolta, fez o trabalho para eles dentro da zona rural e a gente ajudou eles nesse quesito, tanto do alvará quanto da escolta com a caminhonete da secretaria. O primeiro trilhão do bem, o sagrado do esporte, foi uma ação de 110 atletas participantes. O Oeste Futebol 7, que nós fizemos a parceria também com eles, e foram 16 pessoas, 16 equipes participantes. A realização do Festival de Pipas, realizada pelo vereador Roger Viegas, a gente apoiou eles também, com 76 participantes. Aqui eu vou ressaltar esse slide, o próximo, que é a questão que de vez em quando fica falando muito da secretaria, não apoia o esporte. Os atletas de classificatório do Campeonato Brasileiro de Karatê, que de vez em quando fala que a secretaria apoia só o futebol e não é. A nossa gestão está apoiando o esporte. Então vou deixar isso bem claro, que a Secretaria de Esportes é do esporte, né? Os atletas que a gente foi ajudar foi o João Vitor e a Luma, né? Elas nos procuraram para a gente ver que a gente pudesse ajudar de alguma forma e financeiramente a gente não pode patrocinar, então o que a gente fez? A gente procurou um empresário, o empresário veio patrocinar, colocou a marca no kimono deles e eles foram competir na cidade de São Paulo. E por incrível que pareça, através dessa parceria que nós fizemos, até o mediador disso foi o próprio prefeito, dentro do seu gabinete, que a gente estava lá no dia, convenceu o empresário a patrocinar os dois. E ele foi patrocinado e, por incrível, o Vitor Medeiros foi campeão brasileiro da categoria dele e para Divinópolis aí. Diviminas representou na Copa Santo Antônio do Amparo de vôlei, a equipe conquistou o 3º lugar. Esse apoio aí a gente ajudou eles com o transporte. Nós apoiamos eles com a Diviminas com o transporte. Próximo. O Campeonato Mineiro F7, nós patrocinamos o time do Tupã de Divinópolis também, para ir em Belo Horizonte no Campeonato Mineiro, como também o transporte. O Campeonato Mineiro de Handebol, tendo a vitória, volta lá, tendo a vitória o ano voltando no Festival de Pipa, o vereador Roger, que nos auxiliou aqui, uma correção, nós colocamos 76 participantes. Não, tiveram mais de 300 participantes. É isso, Peter? 300 participantes. Feita a correção. Perdão, vereador Roger. A escola de handebol raça, nós apoiamos ela, né, com o transporte. E ontem, ela, no Campeonato Mineiro de Varginha, eles foram campeão do infantil do masculino. Ações apoiadas em andamento em 2022. Copa União de Futebol de Base. Essa Copa União já começou, a gente está apoiando ela, tanto com o Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15. A Yellow Room, ela vai ser realizada dia 18, juntamente com a Secretaria de Trânsito, né, de Divinópolis da CETRANS, que é a realizadora do evento, e nós somos o apoiador. Passeio ciclístico da Unimed, que foi realizado ontem,
que teve com 290 pessoas inscritas e 240 pessoas participantes. As reuniões realizadas pelo Conselho do Esporte de 2021 e 2022 todas foram feitas, realizadas. Sem o Conselho do Esporte nós não temos ICMS esportivo, tá? Deixar isso bem claro para vocês. Temos que ter isso, tem que ter o Conselho ativo. O GENG na fase final, através do pré-GENG feito pela Secretaria de Esportes, sem ele também não tinha o GENG. O município precisa dos jogos estudantis municipais para que essas crianças desses municípios que ganham possam viajar e representar o município de Divinópolis no GENG. Então, na etapa estadual, veio uma verba do governo do estado para bancar o ônibus de transporte para que os atletas de Divinópolis pudessem ir até Uberlândia, que foi a outra fase. Uberlândia ou Uberaba? Uberlândia, é isso mesmo. E a gente fez uma parceria com a cidade de Nova Serrana para que nós pudéssemos também ajudar eles, porque como estava sobrando vaga no ônibus, nós perguntamos eles se eles queriam viajar conosco, porque assim ficaria mais fácil também para eles também. E essa fase do GENG, nossa, foi a melhor fase de destaque de Divinópolis até hoje nos Jogos Estudantis de Minas Gerais. Nós tivemos em medalha de ouro, nós tivemos de bronze no judô, nós tivemos o xadrez 17º lugar, nem representante não tinha mais ou menos nos anos anteriores. O atletismo nós tivemos o 10º lugar e o 23º, 16º. Handball nós chegamos ao 2º masculino e o 3º feminino. Na natação nós tivemos o 4º lugar, o 9º e o 7º lugar. No dia 28/9, todos os representantes serão homenageados pela gestão de 2021 e 2024 através da prestação, né, do esporte do nosso município pelo orgulho divinopolitano. Agora o Peter vai falar. Boa tarde a todos. Sobre os Jogos Esportivos de Divinópolis 2022, este ano a gente teve que atrasar um pouquinho dentro do currículo. A gente pretende fazer no próximo ano, 2023, em agosto e setembro, mas esse ano a gente foi obrigado dos nossos ginásios, nossos polos esportivos. Esse ano teremos o handball, o basquetebol, o voleibol e o futsal, e teremos idades entre 10 e 16 anos, sendo da rede municipal, estadual e particular. Baseado nas inscrições que nós tivemos, conseguimos determinar que foram 8 escolas do município, 24 estaduais, a federal, e a partir desses números a gente consegue ter um bom levantamento de como tem sido esses jogos e como a gente pode até melhorar esses números e analisar o porquê de alguns números que podem ser aumentados, no caso. Por favor. Dentro dessas inscrições de escolas e nas equipes em modalidades, no Jedinho, módulo 1 e módulo 2, dá um total de 296 equipes, subdivididas nesses módulos, masculino e feminino. Pode passar. Uma outra análise, que é dentro da estimativa de atletas que nós vamos ter, que ainda não está fechado, a gente consegue fazer uma análise já prévia do número de atletas que vão ter, tanto no masculino e no feminino. Como vocês podem ver, do lado esquerdo tá as equipes masculinas e no feminino estão no lado direito. A partir daí, a gente consegue fazer uma análise de uma grande diferença em determinados esportes e dentro dessas idades. Com isso, a gente consegue fazer uma análise para tentar melhorar essa quantidade de atletas para os próximos anos. Que é o porquê que o futsal, que é um carro-chefe nacional, isso não é indiscutível, porque o feminino ainda é um número pequeno. Como nós vemos o handball sendo bastante equilibrado, mas ainda pode crescer muito mais, como o basquete e o voleibol, principalmente na parte do jadinho. Peraí, só volta um tiquinho lá, só para me ajudar o Peter num tópico aqui.
A gente pode observar, há um tempo atrás, quem que é do esporte mesmo, vai analisar que o voleibol em Divinópolis era muito forte, né? Então, ele caiu. Então, assim, o handball ele teve uma crescente grande dentro do nosso município. Então, aí vale ressaltar isso aí. Então, a gente tem que trabalhar também junto com o voleibol, né, e junto com as outras áreas, para a gente tentar igualar um pouco aí dentro do município. E ressaltando a última coisa, dentro de todos os GEDs já feitos, o que teve mais inscrição foi 2.900 atletas estudantis. Nós podemos chegar a 4.500 atletas estudantis esse ano. Isso aí vai ser um feito muito grande para nós. Em consideração que vindo de pandemia. E só para fechar esses números, acho que podemos não querer diminuir uma outra equipe. A gente quer igualar cada vez mais e cada vez mais ter atletas, adolescentes e crianças praticando atividades desde cedo. Obrigado. Esporte para Todos. O Esporte para Todos é um projeto, né, feito pela Secretaria de Esportes. Nós sentamos, analisamos esse projeto com todos, para que nós pudéssemos atrelar a duas coisas. Primeiro, o atendimento à população de forma excelência e também, principalmente, ajudar o aumento do ICMS esportivo, porque uma coisa leva a outra. Não adianta a gente só preocupar com o ICMS esportivo e a gente não fazer um trabalho bem feito para a população. Então, nós preocupamos primeiro como a gente ia fazer o projeto, aonde ia ser fazer o projeto, e através desse projeto, o que a gente precisava aumentar através dele o ICMS esportivo. Nesse projeto, nós temos 940 vagas, fora a lei de incentivo, que vai chegar a 760 vagas totalmente gratuita para a cidade de Divinópolis. Esse projeto, nós estamos chegando a 940 atendimentos, como dança, funcional, handball, futsal e vôlei. Lembrando que em breve estaremos contando com algumas atividades em alguns polos que a gente vai colocar, exemplo, dentro do própria quadra que a gente está reformando no DTC, dentro do novo polo esportivo. E hoje, os polos que nós estamos atendendo é o Parque da Ilha, o CSU, Polo Esportivo do Planalto, a Praça Nelson Pellegrino e da Praça Danilo Passo. Vou parar nas duas praças porque nós tivemos que parar as atividades nelas, porque como um servidor nosso precisou sair por causa que ele tinha passado num outro concurso público, aí agora a gente vai retomar com a nova profissional chegando para nós. A Praça Céus a gente atende ela nas segundas-feiras, a quadra do São Bom Jesus nas quartas-feiras. Atendimento especial a gente faz em alguns locais, que é a Escola Raio do Sol, a Vila Vicentina, o Lar dos Idosos e a Defon. Esse projeto nosso, a gente já divulgou ele em várias redes, né, de televisão, a gente já fez vários também entradas dentro da Secretaria de Esportes na mídia, dentro do próprio site da Prefeitura. Qualquer pessoa pode participar, desde quando entra em contato conosco e a gente dá as informações dos horários e os dias. A corrida de Pentecoste, que depois de 5 anos não realizada, a gente até realizou ela o ano passado virtualmente, mas presencialmente tinha 5 anos que não ter sido realizada. E por um incrível sucesso, juntamente com a RD Empreendimentos, né, que foi a detentora, a ganhadora aí do credenciamento que a gente fez aí dentro da prefeitura, nós tivemos 251 participantes inscritos, e quem completaram a prova aí foi 215 que participaram. Foram 181 adultos e 34 idosos. Foram dezenas de participantes de várias cidades participando em volta da nossa região. E aqui nós temos uma análise, que foram quantas pessoas participaram, tanto homens e mulheres, no 10 quilômetros e nos 5 quilômetros. Então a gente podemos analisar que 60%, né, são homens que participaram nos 10 e 18 mulheres participaram no 10. E no 5 km a gente pode analisar que é quase o mesmo, né, quase 50% aí.
E a gente viu que 61% mulheres e 76% homens. E finalizando, a gente até pegou uma frase de Michael Jordan aí, que até reflete um pouco, principalmente da nossa gestão, é o quê? Que algumas pessoas querem que aconteça. Outras desejam que aconteça. Né? A gente queria que acontecesse as coisas. A gente desejava que acontecesse as coisas. E hoje a gente estamos fazendo as coisas. Né? Isso aí que é importante. Então a gente está concluindo aí. Obrigado a vocês aí pela atenção. Eu que agradeço. Perguntas, vereador? Eu acredito que gostei da frase, mas infelizmente tem algumas pessoas, principalmente no nosso município, na parte pública, que quanto pior, melhor. Infelizmente acontece isso. E era um momento bom hoje de estar aqui para ver essa prestação de conta, né? Mas a gente quero só te fazer uma pergunta, Wesley. A limpeza dos campos, da forma que está acontecendo, melhorou, piorou? Eu quero te perguntar isso. Eu sei, mais ou menos eu sei, mas eu quero ouvir da sua pessoa sobre isso. A gente pode analisar que hoje a gente não, quando a gente entrou na secretaria, aí eu tinha mais ou menos acho que até março de 2020, ou 3, 4 meses, eu acho que eu tinha uns 60 ofícios dos vereadores de limpeza de campo. Hoje eu não tenho quase nada, bem dizer nenhum, hoje mais. Porque nós temos uma pequena equipe de manutenção, mas que ela está dando conta exatamente de pelo menos deixar os espaços esportivos limpos, adequados para uso, né, porque antes nem uso não tinha. Hoje a gente pode analisar que estão sendo bem utilizados, se não estão sendo utilizados, pelo menos cuidados estão sendo. Não delongando muito, mas o recurso que vem para o Fundo Esporte, esse recurso vem de onde? Até mesmo foi citado aqui na casa que esse recurso veio do governo federal, não é do governo federal. Esse recurso é do governo do estado, né? Isso tem que ser muito atrelado, essa formação tem que ser bem passada, porque esse recurso vem do estado, não do governo federal, da Fundação João Pinheiro. E o restante, para o pessoal que não estava aqui presente, mas se for olhar, ver no YouTube, é aquilo que você falou, né? Não depende somente da secretaria, também tem um conselho do esporte para isso, né? Vou passar a palavra para o vereador Rodson. Secretário Diniz, diretor Wesley. Olha, sem dúvida, a gente nota e percebe uma percepção muito ampla e clara a forma que começa a reorganizar a estrutura da secretaria. Isso é importante para ter essa dimensão, o raio-x completo, o que tem, o que está acontecendo, o que precisa fazer. Então, o primeiro ano a gente entendeu que a questão da pandemia, as coisas já começaram a acontecer de uma forma organizada, dentro do que o próprio recurso começa a tornar possível, né? Entre parceria com emendas de deputados, emendas impositivas dos seus vereadores, enfim. Nós tivemos a oportunidade, né, Diniz, na questão até da cultura, que ela serve também para o esporte, a questão de uma estrutura simples, como palco, tenda, gradil, isso eu acho que vai ajudar muito, até mesmo, né, aliviar a despesa de sair adquirindo esses equipamentos. Mas eu percebo que ainda a gente tem que avançar muito num planejamento de fazer projetos estruturais em cada órgão que você catalogou, né, fez o catálogo dos campos, das quadras, das academias, para saber qual que tem mais atividade, o que pode receber seu alambrado, um vestiário, e de onde vem esse recurso. Então a gente começar a desenvolver um planejamento estrutural para cada um deles. Sim. O que precisa lá do Jardim Candidez, igual o teu Selminho lá pelejando há 20 anos, fazer um Sim. vestiário, por exemplo. Temos que fazer um vestiário? Vamos fazer esse projeto. Então, teria como a secretaria contratar um profissional para poder começar a montar essa estrutura? Fazer um modelo de vestiário que seja universal e a gente correr atrás com os deputados com emendas, ou até mesmo emendas impositivas dos vereadores, porque a gente sabe que o recurso da secretaria é limitado. Divinópolis, culturalmente, sempre foi assim. Então, se não for atrás de iniciativa privada para poder complementar, né, porque meio que ser do fundo, incentivo, etc. e tal, é muito pouco.
né, as prioridades do município estão focadas mais na infraestrutura da cidade, né, de saneamento básico, sobre saúde, principalmente, essa coisa toda, educação. Depois, se sobrar alguma coisa, tenta fazer cultura, tenta fazer o esporte, e mais faz no peito e na raça. E com recurso. Então, eu acho que daqui para frente agora, fez o raio-x, bacana. Sim. Agora, de que forma nós vamos conseguir montar, nem que seja os projetos estruturantes, para que para frente agora começar a avançar nessa parte. Vamos fazer lá no campo da Associação Danilo Passo, o que precisa? No campo Salgadão agora, vai ter o PPI Favela, por exemplo. Enfim, porque a Praça Flex, quando eu desenvolvi esse projeto, e foi uma parceria muito bacana que o prefeito aceitou no desafio junto com a Flex e outros parceiros, um modelo de diferença, porque eu particularmente, não é que eu sou contra campo, tem campo demais e utilizar de menos, que vira um problema social, né, tanto na área de saúde, principalmente a questão social que se torna ali com tráfico de droga, prostituição e mato, etc. e tal. Porque o modelo Praça Flex é um sucesso muito grande, porque ele interage da criança ao idoso, das meninas, dos meninos. É todo o público que ocupa o espaço dia e noite, estando iluminado, com quadra para peteca, outro futebol, no campinho de futebol, a academia, o ar livre, a pista de caminhada, a pista de malha, para quê? Várias pessoas para utilizar no mesmo tempo o espaço público e democrático. Aí ela vai ter mais uso do que o campo de futebol, que ele vai utilizar ele no sábado à tarde, ou no domingo de manhã, para um público específico, geralmente são mais os homens, né? E que pode ter esse campo também dentro da quadra como modelo flex. Lá em Belo Horizonte, aqueles cantinhos que era um grande problema social, fizeram quadra de skate, caminhada, academia, um sucesso fervendo de gente, ocupando aquele espaço ocioso. De repente pode ser um modelo que eu sugiro, podemos trabalhar nesse sentido, para que nós possamos junto capitalizar recursos e fazer uma praça flex em cada ponto da cidade. Sim. Que tenha um problema social, que pode ser um ganho muito importante. Só uma sugestão, parabenizar pelo trabalho, também nós reconhecemos, não sou muito de ficar batendo em rede social, esse tipo de coisa. Se eu tiver de falar alguma coisa, eu chamo você no canto e falo, como eu falo com o Diniz, com o Porta, só se não adiantar e, quem sabe, para frente, aí fazer outro tipo de atitude. Mas, no mais, é parabenizar pela reorganização da Secretaria, Diniz, né, na sua batuta, do Wesley na parte do esporte, e, visivelmente, a gente vê essa organização, que essa equipe continua nessa sintonia, humildade, pé no chão, porque a gente sabe que não é fácil fazer cultura, não é fácil fazer esporte sem recursos, mas vocês estão conseguindo fazer. Espero que agora, 2023 e 2024, possa coroar, né, a cereja do bolo com esses avanços que nós temos que fazer e andar muito, ainda tem muita coisa para fazer. E tenho certeza que os poderes legislativos aqui, com alguns vereadores, não são todos, que nem os dedos da mão são iguais, pode ter certeza. Mas tem muito vereador que admira o trabalho e vai estar pronto aqui para ajudar. Às vezes pode ter uma crítica mais construtiva, mas não é depreciativa com o intuito de derrubar, não. Pelo contrário, é para somar. E pode contar, pelo menos, com a minha percepçãozinha pequenininha, humilde, mas nós estamos juntos aí. Tá? Parabéns, muito obrigado. Obrigado. Ô, Rodson, só para responder, a nossa convivência entre secretários ela é muito boa. E essa questão da gente, ela entra além de saber o que fazer, a gente olhar a parte social do local, porque talvez a gente construa um vestiário lá, eles vão lá e detonam o vestiário, né? Igual a Praça do Santuário, a gente já foi lá, pintou ela 200 vezes, e eles continuam pichando a Praça do Santuário. Então a gente está sempre unido com a Senfop, com o pessoal, para a gente estar olhando isso, depois da análise de todos os campos, ver o que a gente pode fazer em cada um desses locais também. É porque quando a gente colocou que está com a política pública, analisando os campos, é porque até mesmo a gente até sentou com o Gleison, a gente conversou, porque Divinópolis não precisa mais que 20 campos de futebol. Eu acho que ainda até é muito, porque se fizesse 10 campos, e os 10 campos fossem gramado, tivesse com iluminação, tivesse tudo e fosse bem utilizado pela população, a população ganharia muito mais com isso. Né? Até você falou dos gradis, falou do palco, eu já até conversei com o Roger até vai nos ajudar com a emenda dele através do palco, ele foi atrelado a isso, a gente conversou com o Conselho do Esporte, a gente reuniu, a gente até trouxe para essa casa, deve ter uns 15 dias, através do Conselho, a pedido um pouco de emenda, tanto para o transporte dos atletas, quanto também para as manutenções das áreas esportivas do município,
que eu vejo também essa ideia sua muito boa, podemos passar ela até para a Senfop, para a gente criar esse modelo, né, de vestiário único, que pode ser atrelado, não só, esses campos não é só do município, algum ali vai ter ali, igualzinho do Choro não é do município, mas ele já tem um projeto para eles lá, para fazer o vestiário. Mas, por exemplo, se tiver outro local que não é do município, se ele quiser o vestiário pronto, se a gente já tiver, é só entregar para ele pronto. É uma ideia boa. Outro assunto, que quando nós chegamos a apresentar o projeto de iluminação pública da cidade, né, mudança da tecnologia para LED, foi um grande desafio na mudança de concepção que queria ser aplicada. Queriam colocar mais uma concessão pública pela PPP, mostramos que podíamos fazer com o próprio recurso do município através da taxa de iluminação pública. A contribuição da iluminação pública e está ocorrendo e está sendo uma grande revolução na cidade. Graças a Deus, a gente vê de bons olhos que a cidade está sendo brindada com essa tecnologia. Mas esse recurso ele é específico somente para iluminação pública. Entendi. Eu apresentei um planejamento, uma proposta já para o Isaías, está com o Gustavo também, porque esse recurso ele pode ser voltado também para iluminar todos os campos, quadras, praça de esporte, qualquer lugadouro público de esporte, com a taxa de iluminação pública também. A hora que terminar o parque de iluminação da cidade, pode ser feito toda a iluminação da cidade, inclusive da zona rural, com a taxa de iluminação pública, na mudança. Vai economizar a durabilidade do equipamento, como diz o outro, é outra tecnologia, né, de qualidade do esporte dentro dessa concepção. Imagina todos os campos de futebol de Divinópolis iluminados, na zona rural, dentro do perímetro urbano, e a Secretaria pode capitalizar, através dessa parceria, com recurso da taxa de iluminação pública, que pode ser aplicada também. Porque os órgãos são públicos, já tem jurisprudência no Brasil sobre essa modalidade, para poder fazer também nas quadras e praças, enfim. Aí fica aí a proposta nossa, estou à disposição para ajudar. Fora a economia, né? Não, sem dúvida. Imagina um avanço, nós podemos ter uma Copa Rural, trabalhadores no final de semana também, na zona rural, por exemplo, né? Eles trabalham, tirando leite, mesma coisa, cortando capim, né, para cuidar das vagas, dando ração, enfim. Lá não para o serviço da roça de segunda a segunda. Mas à noite, depois da tarefa, quem sabe pode ter o torneio também, como na cidade tem torneios amadores, que tem os campos iluminados, como do Palmeiras, do Vasco e tanto outros, né, do Ipiranga. Pode ter também na zona rural, com essa facilitador, que é o recurso da parte de iluminação pública. Acredito que a administração, dentro de 2 anos, o Parque Divinópolis vai estar 100% trocado e eu acredito uns 70% do passivo que ainda falta para ser instalado a expansão de iluminação pública a ser ativado. Mas isso não importa de fazer os projetos, planejamento, com as planilhas de recurso da iluminação de LED com as torres de iluminação, através do próprio recurso, para uma proposta de trabalho de médio a longo prazo. Eu só quero finalizar, pode? Eu esqueci uma coisinha. Tranquilo. Pode? Tranquilo. Vou só finalizar aqui, porque eu esqueci de falar do fundo, vou deixar bem claro que eu vou só ressaltar aqui, todo o dinheiro do fundo que foi gasto, Ney, já que é uma prestação de conta, a gente tem que deixar bem claro isso. Ele é gasto, primeiro, nós gastamos com viagens, com os atletas, como vocês viram, nós patrocinamos que eu falo de ajudar, né? Vamos colocar como, seria um patrocínio, seria um apoio, né? Vamos colocar assim, com medalhas, troféus. A gente comprou os materiais todos de manutenção, tanto do CSU, Parque da Ilha, DTC. Então, todos esses, o fundo é usado dessa forma. Ele não precisa ser usado só para qualquer coisa, não. Tá? Como foi, né, assim, posto aqui, que você sabe quem. Então, aí, estou deixando bem claro para vocês entenderem a situação. Tá bom? Com a palavra, o excelentíssimo vereador Edson Souza, líder do governo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereador Rodson. Boa tarde, senhores secretários, Wesley, Diniz, toda a sua equipe. Em primeiro lugar, quero pedir a indulgência. Hoje eu já subi e desci essa escada aqui umas 20 vezes. Pega um documento, resolve ali. É a política da futrica, é a política do ódio. E eu tenho que perder meu tempo para tentar responder uma coisa que foi decidida em audiência pública. A falta de caratismo é tão grande que as pessoas iam ter vindo na audiência pública para falar que é contra,
que não é a favor, mas nós temos que ainda, depois disso, com audiência pública, a gente preparar a defesa de denúncia à minha pessoa, contra o prefeito e tudo. É uma falta de caratismo total, mas a verdade sempre vence. Eu queria parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo. Eu vi alguns dados cantarem, eu tenho acompanhado, e a gente sente uma diferença. Não é aquela secretaria ideal, principalmente quando a gente já sabe aqui, e o vereador tem que frear a língua dele para fazer uma crítica, porque não tem jeito fazer cultura e fazer esporte com pensamento, custa dinheiro, e os vereadores têm noção do orçamento. São os primeiros a conhecer. Assim que o orçamento fica pronto, vem para casa. Então, só você fazer uma história e ver o que é uma das secretarias com menos carinho econômico. Não carinho político, carinho de respeito, não isso. Né? Isso é um fato. Mas você vê a gente espumar ali, aquele microfone ali, parece que ele tem uma coisa que coça a língua, né? E as pessoas chegando, mas a verdade sempre é. Quero parabenizar, mas eu queria fazer só uma pergunta que me deixou em dúvida. Que, às vezes, até para me ter uma resposta, eu achei interessante. O senhor disse que Divinópolis não precisaria ter mais que 20 campos. Ora, se a tese do senhor está correta, e eu tenho um grande respeito pelo senhor, se a gente pegar no perímetro urbano, seria um campo para 16 km². Se dentro do município todo, seria um campo a 32 km². Qual que é o critério que eu estou falando para o senhor, que eu ignoro, eu sou leigo. O senhor, todo mundo sabe o trabalho que vocês estão fazendo aí, a cultura, que são primos, são até irmãs gêmeos, né? Para mim, só ter uma noção da grandeza geográfica de Divinópolis e o porquê do número 20. Boa tarde, Edson. Número 20, Edson, é porque quando a gente foi fazer os análises físicos, né, que a gente foi nos campos de futebol, de vez em quando alguns campos, por exemplo, a gente como não tinha nem, como diz assim, não tinha nem assim papel do campo ou documento que era registro do campo, já começa por aí. A gente nem sabe se ele é do município ou não. Então, primeiro a gente tinha que fazer essa análise, está sendo feita essa análise pelo setor de políticas públicas, para a gente sentar com o prefeito e analisar essa questão. Por quê? Esses campos eles geram muito trabalho para nós. A secretaria perde muita energia, certo? Fica cuidando do campo, do que a gente poderia estar promovendo o esporte para o município. Já começa por aí. Porque se a gente cuidasse, por exemplo, a gente tivesse a responsabilidade de 20 campos, 15 campos, um exemplo, que seria nosso, dentro do município. Né? Vamos dizer, se na zona rural a gente colocasse lá 4 campos, que seria do município. Ou ficasse 3 numa outra área, e que a gente pudesse cuidar deles. A gente poderia ter uma equipe menor de 2 pessoas, ou economia melhor para o município, já começa por aí. Se a gente tem 60 campos, a gente tem que limpar os 60 campos. Isso é um trabalho gigantesco, a gente tem que ficar tendo um custeio muito grande, porque a gente também leva essas pessoas com a gasolina da prefeitura para esses lugares. Os lugares são muito longe. Então, dependendo geograficamente, se a gente posicionasse esses campos dentro do município, a gente economizasse até dentro do próprio município o custeio disso. A gente poderia fazer igualzinho o Rodson falou, iluminar esses campos todos. A gente teria um patamar, principalmente para atender a população melhor, com mais excelência. A palavra seria essa. Porque você pode analisar 60 campos, hoje nós temos 65 catalogados. Aí dependendo de 65 campos, sem saber se é do município ou não, porque se ele for particular eu não posso limpar. Já começa por aí. Pode ser que a gente está até limpando particular sem saber ainda no momento. Então, se a gente for analisar isso tudo, a gente tem que ter esse diagnóstico e apurar mesmo os fatos de a economia do município. A gente tem que preocupar com o dinheiro do município.
E ali depois a gente vai preocupar principalmente o que a gente vai trazer depois para a população. Então, na hora que a gente vê que a economia do município está ali atrelada, arrumada, através de acionar esses campos para atenderem a população corretamente. Eu vejo com bons olhos essa diminuição do campo, porque dependendo de onde que aquele campo está que não está sendo usado, se tiver uma empresa vai ser muito melhor para aquela população do lugar ter uma empresa lá dentro, gerando emprego, gerando alguma coisa, que o campo está lá parado há quantas décadas? E o município ganha dinheiro, e o campo lá parado. E além disso, a gente for analisar ainda, faz de conta que a pessoa sai daquele bairro e gasta aí, vamos pôr 2 passagens para chegar no posto de saúde. Futuramente poderia ter um posto de saúde lá naquele campo, dependendo se ele não está sendo bem utilizado ou não está sendo utilizado, vai atrelar muito mais. E olha que eu sou do esporte. Não que eu estou indo contra a questão esportiva, é o contrário. Eu estou olhando para a população, pela cidade, a economia e arrumar uma estrutura melhor para o município na questão esportiva. Em nenhum momento aqui estou indo contra o esporte. Estou aderindo a uma melhoria dos campos, a melhoria de posicionamento desses campos, conservar os campos, sanitariamente também falando, e além disso ainda, um ganho pode ser financeiro futuro da cidade com uma empresa que adera ao campo que não está sendo utilizado, um posto, um CEMEI, alguma coisa. Olha o bairro das Oliveiras, recebeu o CEMEI. Campo de Candelária deve ter o quê? Quantos? É um exemplo. As pessoas que estão no bairro do Oliveira, ele pode se deslocar para o Candelária ali em 5, 10 minutos, se ele quiser ir lá jogar bola no Candelária. E virou um CEMEI. A população ganhou um CEMEI no lugar do campo e ainda está sendo agraciada ainda com o campo. Mais que não seja está dentro do seu bairro, mas está próximo. Então o município ganha 2 vezes. Então, eu falo, acho que a gente tem que preocupar em economia para o município, posicionar esses campos, arrumar os campos adequadamente, para o município ganhar, a prefeitura ter menos despesas e a população, no final, sair ganhando. Essa pergunta que eu fiz é porque na administração pública as pessoas acham que o caminho mais correto é o caminho fácil. E não é. De que o político aprender a falar não, ele passa a ser mais respeitado. De que o político tiver compromisso com a relação tempo e espaço, ele passa a ser mais respeitado. E o senhor inverte a lógica aqui. Em vez de ser 64 campos, às vezes a tendência é que ele queria ter 80. O senhor está propondo uma racionalização, aquilo que foi complementar do vereador Rodson. Porque às vezes se tem iluminação, aquele campo ali, se ele tem uma proteção, ou se ele tem, ele pode ter um evento específico que é a comunidade. Ele pode ser um campo, uma área, né? Eu achei muito interessante, né? Será análise, nosso acompanhamento, nossa crítica aqui amanhã. Aqui nós temos, todos os vereadores estão comprometidos, mas nós temos aqui um carinho, um respeito muito grande pelo nosso presidente. A gente sabe o carinho que o Ney tem. Não que ele é vereador da cultura, do esporte, não, pelo contrário. A demanda Viver em Sociedade são várias expressões de manifestação e tudo, mas ninguém nega o respeito interno que nós temos pela liderança do Ney quando trata da questão da cultura, do futebol e tudo. A gente sabe disso, o carinho que ele tem. Já é respeitado assim, de uma forma natural. E isso é muito interessante a gente saber esses dados. Que tem, por exemplo, a administração usando até o princípio 37 da Constituição, que é o princípio da racionalidade, da razão. Ah, vamos fazer um campo, pode lá. Um exemplo, às vezes você pegou um campo, estou falando com valor hipotético, às vezes fazer a pessoa do choro para o Costa, do Costa para o choro, às vezes seria o mais viável. E só para finalizar, para mim tentar diminuir minha ignorância e ter mais um pouquinho de conhecimento. Um campo de 64, qual que é a média de uso dele por ano? Aí você vai depender. Se for para a gente analisar pelo campeonato rural, né, o Ney sabe, na zona rural esses campos são, ou se tiver um campeonato, literalmente falando, se tiver,
ou se aquele campo está bem cuidado e eles fazem a locação dele. Por exemplo, o choro. Né? Vou colocar o choro de novo. Como ele não é do município, o pessoal, a associação do choro e todo mundo, ele pode fazer a locação do campo, final de semana. Se ele não fazer a locação do campo, ele faz uma permuta ali, não. Você limpa meu campo, mas vocês dois, o time de vocês dois pode julgar. Isso vai depender muito. Tem, por exemplo, Vale do Sol. Vale do Sol, capaz, não, vamos pôr assim, esse ano ninguém jogou lá. A gente já limpou ele 2 vezes. Ninguém jogou. Né, o Ney sabe disso, até me pediu uma limpeza de lá, falou que ia colocar uma escolinha, o rapaz lá não colocou, e o campo particularmente não foi utilizado. O campo da Ana Rosa, por exemplo, é um campo gigantesco, é um campo que atende aqui a população Padre Eustáquio, Dona Rosa, Santa Rosa, tudo ali, é um campo importante para aquela área, é onde que a ideia, por exemplo, do Rodson, juntamente com o Ney, que vai fazer uma praça bem parecida do Rodson, dentro do Maria Helena, Mangabeira, né? Então, assim, vai ter outra praça, no estilo da Praça Flex, dentro do Mangabeira. E se tivesse essa ideia do Rodson, juntamente futura, que vai ser do Ney, tivesse dentro do Dona Rosa, era interessantíssimo, porque ela é maior, o campo, ele, além dele ser normal, ele tem uma área lateral grande também, que pode ser mais aproveitado. Então, assim, e também o do Davanusa. O Davanusa é um que já foi limpo por nós inúmeras vezes, até um dia você fez um vídeo lá do Davanusa. A gente limpou ele esse ano umas 2 vezes, até com patrol, e não foi utilizado. Que é do lado de uma escola. Então, se vai depender muito, literalmente falando, de análises. E falando mesmo se vai sentar com a associação do bairro, que a gente tem que assentar com ela, perguntar se ela mesmo atrela também, ou ter o campo para ser utilizado, se não for, tem que ser essa conversa também com as associações, para ver se vai tirar essa área de lazer, ou vai criar, ou divide o campo, na metade a gente faz uma área de lazer menor, igual uma Praça Flex, a outra metade a gente vai colocar uma empresa, um posto, vai vender alguma coisa, o lote para o município. Isso tem que ser muito bem atrelado, porque não adianta também a gente criar uma Praça Flex, igualzinho a associação do bairro lá da Nossa Senhora da Conceição, ela abraça muito. A Fernanda lá tá junta, me liga, né? O Rodson mandou a emenda impositiva de R$20 mil para nós, a gente já está fazendo o trabalho já de compra da emenda, né? Então, assim, para a gente reestruturar sempre aquela praça, e a praça ela é muito utilizada. Então, assim, é igualzinho o Rodson falou, se de vez em quando a gente diminui o campo e atrela várias atividades dentro dele, deve ser muito mais aproveitoso. Isso foi comprovado dentro da Nossa Senhora da Conceição, porque o campo lá não era utilizado. O campo lá tinha 3 traves. Não sei se você lembra disso. O campo tinha 3 traves. O campo era dividido no meio, com 2 traves, e uma trave do lado de cá. Então, assim, o campo, eu nunca vi um campo ter 3 traves. Lá tinha 3 traves. Então, assim, e o NIM não utilizava. E lá, por exemplo, depois que fez a Praça Flex, mudou totalmente o conceito. E o tanto que o bairro enriqueceu com isso. Você chega lá, todo mundo abraça a praça. Então, eu acho que isso é interessante. Eu estou terminando, senhor presidente. Eu só queria pedir fazer uma colocação. E 64 campos, qual que é o custo médio de manutenção da teoria homem-hora, de máquina, tudo? Se não tem um valor, quanto que ficaria, uma limpeza, a grosso modo, só para a gente ter mais um estudo da realidade econômica. E outro, o senhor tem tratado muito bem essa Câmara, principalmente esse vereador que nos fala. Se o senhor pudesse mandar para mim um relatório de quanto que ficaria a melhoria do campo do Vila das Roseiras, junto, fazer banheiro e 2 vestiários, porque eu estou correndo atrás de um recurso, o vereador Ney, o líder Ricardo Eufrásio, nós que somos líderes daquela região ali, porque um bairro de pessoas honradas, que tem um traçado bonito naquele bairro, e talvez a gente junta esforços para ver aquela criançada ali ter um lugar de lazer. Né? Se o senhor pudesse fazer isso para mim, como o senhor fez, aqui Nossa Senhora das Graças, daquele molde, me passar os dados, porque o orçamento, a LDO, chega agora na Casa Legislativa a partir de setembro, e talvez eu estou pensando em fazer uma emenda muito generosa para atender aquele povo ali, aquelas crianças ali do Vila da Roseira. Beleza. Sim, agora a respeito ao gasto, hoje a gente tem
o apoio da Censur com o maquinário, né, com a limpeza tanto também a retirada dos entulhos. Mas a gente fez uma pequena equipe de manutenção na secretaria, mais ou menos ela gira em R$12 mil por mês para o município de Divinópolis. Isso estava sendo pago pelo Fundo do Esporte, antes de qualquer coisa. E agora, nesses outros 4 meses, vai ser pago um pedaço pelo fundo e o outro pedaço desse trabalho pela emenda impositiva do Ney Burger, o recurso para isso, né? E desses R$12 mil a gente deve limpar por mês uma quantidade aí de uns 5, 6 campos, dependendo como o campo se encontra. Se ele precisar do maquinário, a gente tem que pedir a Censur para fazer o trabalho. Mas a limpeza de roçamento, capina, rastelamento, a gente faz tudo, né? A gente acabou em 4 dias o Mangabeira ou Maria Helena, porque vai ter os jogos da Sub-20 da União de Base, gastou 4 dias para a gente limpar. Então, mais ou menos, uns 5 campos por mês, dependendo do estado do campo, 4, 5 vai gerar nisso. Se a gente gerar nisso, você vai dividir aí 12 mil por 4, né? Vai dar mais ou menos 300, né? R$3 mil por campo, mais ou menos. E é onde que eu falo para vocês que a economia dos campos vai gerar em torno disso. Então, quanto menos campos a gente tiver, mais e menos tiverem, praças serem criadas, é melhor para o município de Divinópolis. Muito obrigado, vereador, pelas perguntas. Só dar uma pequena pincelada. Desses 65 campos, a gente deve ter feito pedido de no mínimo 45. Desses 45 campos, com certeza absoluta, os pedidos de no mínimo 39 campos é por causa de segurança pública. Onde já teve tentativa de estupro, furtos, nós mesmos, eu e o vereador Wesley Jarbas, achamos no campo do Rancho Alegre uma televisão, produto de furto. Então a gente tem que lembrar muito bem isso. A ideia é muito boa do NEM, isso para deixar gravado, do NEM gerente de esporte é o Wesley, porque eu defendi ele em tribuna, porque a gente tem que dar a César o que é de César e de Deus o que é de Deus, meu filósofo sabe. Eu estou aprendendo muito com ele e o Wesley está fazendo um excelente trabalho. Quero agradecer o Wesley, né, pelo trabalho que ele está fazendo, e o Diniz, por estar desdobrando, está tomando conta das 2 secretarias, está fazendo o que ele pode e eu estou sempre emolando ele também. Então, quero agradecer. E não tendo mais nenhum vereador, mais nenhum questionamento, às 16h38, em nome de Deus, eu declaro encerrada a prestação de conta da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude. Muito obrigado a todos e estamos aí, que vocês precisarem da gente está aqui. Muito obrigado.